E de volta com o SET Experience Academy, dando sequência ao tema O Ano em que o Mundo Parou. Este é o momento de ser disruptivo? Conosco, Andiara Petterli, vice-presidente de Produtos e Operações do Grupo RBS. Agora, numa conversa que a gente teve anterior, Andiara, você trouxe uma frase que eu fiquei com aquilo refletindo dias e dias, que você falando especificamente de transformação de cultura, e esse aqui é um caso emblemático, né, modelo ágil em redações. Você falou, olha, toda cultura tem seus mitos e ritos, né? E talvez por isso seja tão difícil a gente conseguir mover. E aí, pegando o gancho da conversa de agora, nessa metodologia do Jim Collins, você comentou que primeiro você tem que definir os quem. E é muito difícil, né? Porque você tem que realmente ter um caráter assim top-down e aquele, eu sempre brinco com uma expressão que é o exorcício, né? Porque é um exercício ligado ao exorcismo, porque não é simples você fazer um movimento como esse, escolher os quem primeiro, para depois, vamos pensar depois. Primeiro vamos criar quem é esse time e essas competências que precisam estar no nosso entorno. O que você pode contribuir assim com a audiência aqui do SET Experience Academy? Conta um pouco como é que foi essa trajetória dentro do grupo RBS. Eu vou te falar um pouquinho de RBS e vou te falar um pouquinho das minhas experiências em outras empresas também. Assim, eu acredito que 100% do resultado de alguma coisa está ligado a pessoas. Né? 100% do fracasso e do sucesso de qualquer empreitada tem a ver com as pessoas. Nenhuma estratégia aguenta uma má gestão. Né? Nenhuma estratégia é boa ou má o suficiente para aguentar uma gestão equivocada. Né? Então, e eu acho, Dani, assim, que o top-down ele só é efetivo quando ele vem de uma estrutura profissional. Né? Então, a gente tem um desafio, né, na nossa indústria de mídia, que a gente tem muitas empresas que são familiares não profissionais. Né? E aí é mais difícil tudo. Não é o caso da RBS, a RBS é super profissional, e eu acho que a primeira coisa é que você tem que ter um conselho de administração afim e alinhado que essas coisas aconteçam, né? E assim, eu tive o prazer de trabalhar com ótimos conselhos na RBS que não só faziam as perguntas certas, mas empurravam as decisões difíceis. Se você entende que a transformação é necessária para a sua sobrevivência, você vai empurrar a transformação. Né? O que eu acho que acontece na maior parte das vezes, né, em todas as empresas, né, especialmente as empresas de perfil familiares, é que as pessoas têm mais falta de clareza da gravidade da tomada de decisão da transformação. Então, as coisas vão ficando lentas e quando nesse processo de transformação, especialmente da transformação digital, você perde o timing, você perdeu a transformação, porque a transformação é no timing certo. Né? A segunda coisa, é óbvio, é você ter um líder, né, que seja capaz de ter um corpo executivo que traga essas características para dentro. E aí as coisas vão muito rápido, porque quando você tem modelos, né, que são esses modelos com essas competências, né, você monta times, né, você monta times a partir dos seus valores. Então, num processo de transformação, você tem que ter líderes que são espelhos daquilo que de fato você acredita. Não adianta você dizer assim, eu quero uma cultura mais ágil. E você tem um corpo de diretores que não acredita nisso e não vive isso. E demora 2 semanas para responder um e-mail. Acabou, não tem, entendeu? Você tem que fazer o walk the talk dessa história, né? E aí as pessoas, né, nos times se espelham naquilo que é de fato verdade. Se você valoriza, né, que a autonomia é um negócio independente nos times e que você vai dar autonomia para o seu time, ou você dá ou você não dá. E se você dá, os outros vão dar. Né? Se a gente diz que a gente é uma empresa que gosta de inovação e que a gente toma risco, ou a gente toma risco e isso é evidente em todas as instâncias, ou ninguém vai tomar risco. A gente, quando foi implementar, a gente começou implementando cultura ágil, obviamente, nos times de desenvolvimento, que é muito mais fácil, porque as pessoas têm uma origem, né, mais capaz de trabalhar assim. E no momento que a gente foi trazendo a cultura ágil para outras áreas da empresa, inclusive áreas de vendas B2C, de assinaturas, etc., hoje a gente trabalha em metodologia ágil para tudo isso, e foi levar para a reunião, é óbvio que isso não funciona com todo mundo. Você tem que trocar as pessoas muitas vezes. Mas quando as pessoas, Dani, veem valor, elas veem que a metodologia ágil, a primeira coisa que ela faz é desengargalhar e tirar o poder de um único líder, e elas sentem autonomia e confiança para realmente poder fazer, é muito rápido para dar certo, entendeu? Então, essas coisas todas, assim, elas são simbólicas, mas elas fazem toda a diferença na transformação do dia a dia.
Eu acho que você está certa, assim, essa questão é a liderança pelo exemplo, né, Andiara? Eu concordo plenamente. Assim, uma coisa é o discurso, outra é a ação, né? Do ponto de vista da questão da tecnologia, principalmente quando a gente busca otimização, automação de processos, ou seja, tecnologias que possam estar mais orientadas não à sustentação do negócio, que aquilo já é algo comoditizado, mas tecnologias que podem transformar o negócio. Como o Grupo RBS hoje vem drivando esse pilar especificamente do desenvolvimento de tecnologia? Essa é uma das nossas principais preocupações hoje, Dani. Assim, a gente tem negócios que têm tecnologias muito commodities, como tu falou, né? É o caso de rádio, é o caso de televisão, não é o caso necessariamente de digital do jornal. Acho que no digital do jornal a gente está muito evoluído, né, em coisas que são menos commodities e que são mais necessidades de desenvolvimento e de aperfeiçoamento que a gente foi sentindo, né, ao longo do tempo, porque o mercado tem necessidades muito rápidas, né? Quando a gente fala de assinatura de jornal, existe assinatura de jornal desde que o mundo é mundo, Ani, né? Desde que a internet é internet, na verdade. Você tem talvez as primeiras assinaturas de jornal com Financial Times, com Wall Street Journal lá em 99. Né? Então, quando a gente olha isso, a gente aprendeu muito nessa indústria a partir dos usuários. Né? E o que a gente vê que mudou nos últimos 3 anos, tá? Do comportamento de um assinante de jornal, porque ele passou a consumir Uber, iFood, Rappi, a expectativa que ele tem em relação a gente e a tudo que a gente tem de tecnologia, seja performance, seja autoatendimento, mudou radicalmente. Rádio e TV é diferente, porque a gente tem tecnologias que são tecnologias muito mais legadas e de base, né, como você chamou, mas que tem aqui uma avenida de possibilidades, especialmente na televisão. A gente fez uma mudança importante no meio do ano passado da nossa operação no interior, que trouxe para a gente um grande orgulho, assim, porque a gente conseguiu aumentar. Nós temos 12 geradoras, afiliadas da TV Globo no interior do Rio Grande do Sul. A gente conseguiu passar de 12 lugares, né, de 12 áreas de produção de conteúdo para 17 áreas de produção de conteúdo, mudando completamente o modelo, remotizando, um modelo super leve de captação, né? Um modelo self-operated a partir dos repórteres, né? Podendo e conseguindo operar a partir de telefone celular links ao vivo, com multilink em qualquer lugar do estado, né? Num nível de qualidade de entrega e um nível de capacidade de entregar um vivo, por exemplo, muito superior ao que a gente tinha no passado. Primeiro, um jeito muito mais leve de se trabalhar, muito mais autoral nesse aspecto, né, de um repórter efetivamente ser capaz, né, de ele sozinho, como um videojornalista, operar um negócio muito legal, muito nos moldes que antigamente a gente via na Globo News como correspondentes, mas com tecnologias muito leves, baratas, fáceis, né? E depois, mais olhando para frente, uma capacidade que a gente tem de evoluir num desengargalar. Meu sonho, Dani, olhando tudo que a gente tem para fazer, pensar cada vez mais no modelo de automação, de inteligência artificial. Né? Você pensa no modelo simples de store de imagens, né? O que a gente chama aqui do nosso CEDOC, quanta tecnologia está evoluindo para a gente poder evoluir para usar inteligência artificial para catalogar, para desengargalar nas ilhas de edição e já fazer reconhecimento facial e já trazer o GC, né? E aquelas coisas todas. É tão simples porque a gente vê isso no digital hoje e tem um mundo ainda de coisas para a gente fazer, né? Para evoluir numa operação, especialmente de televisão, para ela ser mais leve, para ela ser mais automatizada e robotizada, né? Para ela ser muito mais inteligente, para que os meus processos internos, por exemplo, para fechar um VT, sejam muito mais simples, muito mais ágeis. E me dá muito ânimo, assim, pensar que tem ainda um modelo de operação que a gente vai descobrir, né? Tem um modelo de operação que eu acho que tem muito para a gente reconstruir ele na televisão e muita tecnologia que vai precisar ser desenvolvida. E pensando num mundo, né, em que a gente vai ter muita entrega para o digital, muita entrega para uma TV 3.0, né? Pensa que a gente vai estar muito em breve no mundo que eu tenho uma capacidade produtiva que vai produzir conteúdos multiformato, digamos assim, e que você vai ter que ter uma estratégia de distribuição que vai desde o Globoplay até o Vivo no ar, até um aplicativo específico, né? Então, assim, você tem muita coisa para desenvolver ainda nessa área. Então, se por um lado eu tenho essa ansiedade de que, pô, tem muito para fazer, por outro lado eu tenho um ânimo, assim, que muita coisa vai ser desenvolvida, né? Você trouxe 2 temas que eu acho que são muito significativos. O primeiro, quando você compara um pouco da experiência que
a nossa indústria vem entregando versus as experiências digitais, e talvez a primeira experiência digital mais popular que existiu, mais recentemente, digamos assim, recentemente que eu digo 20 anos, foi o internet banking, né? Nunca sumiu dinheiro. Então, você tem uma experiência ali no teu aplicativo, é o mínimo que você espera de qualquer outra coisa digital, e claro que de lá para cá isso evoluiu de maneira brilhante. E claro, eu acho que toda experiência de entretenimento também, existem benchmarks hoje, é aquilo que a gente espera obter. Se for diferente daquilo, você pula para outro, né? Você não vai querer permanecer ali. Então, a experiência é uma. E a outra, do ponto de vista da tecnologia, eu acho que a gente cai nesse desafio da cultura, porque para você poder fazer uma transição tecnológica, seja ela qual for, automação, robotização, uso de AI, sem dúvida alguma, tudo isso precisa estar disponível em cloud, né, para que você possa se beneficiar desses recursos todos, a gente cai em um trade-off. E aí a gente cai nos mitos e ritos, porque também precisamos fazer diferente, porque fazer exatamente, usar a mesma cadeia produtiva, se a gente pensasse em esteiras produtivas, como uma indústria, né, fábrica de pão mesmo, a gente não vai migrar exatamente a mesma esteira para lá. A gente precisa adaptar as esteiras, né? E aí a gente cai no desafio que é a transformação da perspectiva das pessoas mesmo em relação a isso, né, Andiara? E Dani, assim, tudo vai cair nisso, né? 100% de toda a transformação vai cair em pessoas, assim, não adianta um bom planejamento estratégico, um lindo PPT feito por uma grande, né, consultoria, se na base você não tem, né, uma equipe capaz de, não só de implementar, mas também de fazer melhorias contínuas, né? Eu acho que na indústria de televisão especificamente, eu acho que a gente tem muito para evoluir, assim, eu acho que tem muita gente capaz de se adaptar, né, e o não tomar risco é o impeditivo maior, né, para fazer qualquer tipo de transformação, porque no final do dia, apesar de ser uma indústria de televisão, o negócio ele é simples, ele é produto, ele é processo e ele é tecnologia, né, e aí você tem um pensamento de produto que tem muito para evoluir, né, as redações em especial são estruturas, né, apesar de serem pessoas super intelectualmente bacanas e super, né, evoluídas, assim, tem uma coisa de um status de fazer tudo muito parecido, né, e muito encaixotado, assim. Então tem uma evolução que vem de produto produto tem que ajudar a drivar, né, tecnologia e operações. A nossa experiência aqui na RBS tem sido de grupos multidisciplinares, então todo esse processo que a gente construiu de transformação, nós tivemos grupos multidisciplinares, né, cada frente de trabalho, né, que tratava de produto, de jornalismo, de exibição, de transmissão, de tecnologia, tinha gente de todas as áreas em todos os GTs, né? Ele é um processo mais lento, no geral, ele é um processo mais negociado, mas ele é um processo que você tem mais respostas, né? Porque você tem que ter, né, no jornalismo, todo mundo, num grupo discutindo que jornalismo você quer entregar, você tem que ter gente de todas as áreas, questionando, porque produto também precisa ser questionado. Então, tem caminho, assim, sabe? Tem caminho. Mas, assim, vai ter que deixar algumas coisas na estrada, assim, algumas pessoas ficam na estrada. Muitos processos ficam na estrada. Tem que ir deixando as coisas para trás para poder, né, adquirir novas e melhores práticas. Muito bem, é se libertar das correntes e pessoas incríveis entregam coisas incríveis, né? Não tem outro jeito. Pessoas incríveis com uma governança incrível, né, com autonomia, entregam coisas incríveis, sem dúvida. Diara, para a gente encerrar e eu poder te agradecer, sabe que o tema aqui do nosso bate-papo é o ano em que o mundo parou. Será que é o momento de ser disruptivo? Por tudo que você já nos contou, me parece que a RBS já vem drivando a sua disrupção há algum tempo. Mas o que você diria especificamente nesse ano para a gente poder fechar aqui o bate-papo? Eu acho que anos difíceis, assim, momentos de crise são os momentos em que a gente tem que ir all in na transformação. Eu acho que é exatamente, né, quando as coisas parecem ser mais difíceis, é que você tem que apostar todas as fichas, né? Quando você tem um direcionamento estratégico bacana, você tem que apostar todas as fichas em acelerar esse processo, né? Então, eu acho que o ano em que o mundo parou é o ano em que a gente tem que correr, né? Que a gente tem que acelerar 3 vezes, né, a velocidade que a gente tinha antes para transformar muito mais rápido do que a gente tinha se planejado certamente antes da pandemia, né? Porque por 2 razões, né? Primeiro, porque o mundo parou, mas vai voltar bem rápido,
Segundo, que tudo se transformou quando o mundo parou, né? O consumidor se transformou, o nosso jeito de operar se transformou, né? As lideranças vão se transformar, porque gerir agora, né, com todas as mudanças que nós temos, é muito diferente. Assim, a gente tem que sair rápido num novo modelo, né? Logo que a coisa começa a melhorar, né? E para você ter vantagem competitiva, né? Para você continuar sendo relevante, para você continuar sendo um lugar bacana para se trabalhar. Então, assim, eu acho que como default, eu sempre digo isso, assim, numa hora da crise é que você não para, a hora da crise você acelera. Mas essa em especial, que é a maior crise que certamente a nossa geração vai ver e a maior crise que a gente viu nos últimos 200 anos, mais ainda, né? Mais ainda e especialmente nas nossas indústrias, né? Mais importante ainda é não pestanejar, é transformar. Muito bem, Andiara, muitíssimo obrigada pelo papo, foi ótimo, adorei. Também adorei, Dani, obrigada. Um prazer estar com você. E se você tem alguma dúvida, tem alguma pergunta ou quer fazer algum comentário sobre o tema, use o espaço abaixo e responderemos em breve. Continue no Set Experience, tudo sobre tecnologia, mídia e entretenimento. Navegue na nossa trilha, explore outros módulos.